Olá, meus queridos amigos e amigas. Desejo que a graça e a proteção do nosso soberano Deus, nosso Pai amado e poderoso, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na comunhão do Divino Espírito Santo do Pai, que assim esteja presente na vida de cada um de vocês. Glórias ao nosso soberano Deus, nosso Pai amado, aleluias. Eu convido a você acompanhar comigo na leitura da Bíblia, em Atos, capítulo 26, do verso 31, último verso que ficou do capítulo 26, para nós dar sequência no capítulo 27. E, retirando-se dali, falava uns com os outros. Este é o rei Agripa que está dizendo aqui, né? Dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: este homem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Dando continuidade no capítulo 27. E quando foi determinado que navegaríamos para a Itália, eles entregaram Paulo e alguns outros prisioneiros a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E entrando em um navio Adramítino, pronto para navegar pelo litoral da Ásia, partimos, estando conosco um tal Aristarco, macedônio de Tessalônica. E no dia seguinte chegamos a Sidom. E Júlio, tratando Paulo gentilmente, lhe deu liberdade de ir até aos seus amigos para revigorar-se. E quando partimos dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários, e navegando através do mar da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, uma cidade da Cilícia. E o centurião, tendo achado um navio de Alexandria que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E navegando lentamente durante muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte de Cnido, e o vento não permitindo navegarmos abaixo de Creta, diante de Salmona, e passando com dificuldade, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, próximo da cidade da Lazéia. E tendo passado muito tempo, e a navegação já se tornando perigosa, porque o jejum já havia passado, Paulo os alertava, dizendo-lhes: senhores, eu percebo esta viagem será dolorosa e com muito dano, não só para o navio
e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião acreditava mais no capitão e no dono do navio do que nas coisas que Paulo falava. E como aquele porto não era adequado para invernar, a maioria aconselhou que partissem dali para tentar chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, em direção ao sudoeste e ao noroeste, e ali invernar. E soprando um vento fraco do sul, e supondo eles ter obtido o seu propósito, levantando âncoras, eles navegaram próximo a Creta. Mas não muito depois, levantou-se um vento tempestuoso, chamado Euroaquilão, e apoderando-se do barco, e não podendo endireitá-lo em direção ao vento, desistimos e ficamos à deriva. E correndo abaixo de uma ilha chamada de Crauda, tivemos muito trabalho para recolher o bote. Tendo-o recolhido, reforçaram o navio com cordas, temendo ficarem presos na Sirte. Arriaram as velas e deixaram-se levar à deriva, sendo nós agitados excessivamente por uma tempestade. No dia seguinte, eles aliviaram o navio, e no terceiro dia nós lançamos ao mar, com as nossas próprias mãos, os aparelhos do navio. E nem sol nem estrelas aparecendo por muitos dias, e uma não pequena tempestade, nós prisionando, perdemos toda a esperança de sermos salvos. Mas após longa abstinência, Paulo se levantou no meio deles e disse: Senhores, deveis ter me ouvido e não ter partido de Creta, e assim evitaria este dano e perda. E agora eu vos exorto, para que tenha bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum homem dentre vós, somente o navio, porque esteve comigo esta noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, dizendo: Não temas, Paulo, é necessário que sejas levado diante de César, e eis que Deus te deu todos os que navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, porque eu creio em Deus, que será assim, como me foi dito. É, portanto, necessário irmos encalhar em uma ilha,